Bruno Barcelos, e hoje a gente conta com um convidado aqui especial, o psicólogo Alexandre Brito. Fala um pouco de você, Alexandre, se apresenta aí para o pessoal. Então, sou psicólogo clínico, sou especialista em terapia familiar e na clínica da toxicomania. Desenvolvo um trabalho há muitos anos e sou fundador do Conselho Municipal de Política e Atenção às Drogas de Niterói. Alexandre, uma das coisas que a gente vem percebendo de dúvidas das pessoas é a diferença dos tipos de drogas. Se todas as drogas são iguais, se os efeitos são iguais, o que diferencia a maconha da cocaína, por exemplo? Então, as classificações são as seguintes, né? São divididas em 3 níveis: as estimulantes, as depressoras e as alucinógenas. Por exemplo, cocaína, anfetamina, ritalina, são substâncias que se encaixam na classificação das drogas estimulantes. Por exemplo, o álcool é uma droga depressora do sistema nervoso central. E, por exemplo, maconha, haxixe, skunk são drogas alucinógenas, né? O que eu acho que é interessante dizer é que, por exemplo, uma droga estimulante, ela causa esse efeito, mas a ausência dela, o pós-uso dela, deprime o sistema nervoso central. Cai no oposto. Isso aí, né? E com a depressora também isso acontece, né? Ela deprime o sistema nervoso central, mas quando está em abstinência, ele excita o indivíduo, estimula o indivíduo. Então, por exemplo, um usuário de cocaína, que está extremamente estimulado pelo uso, quando ele interrompe o uso, é possível que ele fique 2, 3 dias para se restabelecer. É por isso que é comum o usuário de cocaína ter problemas com trabalhos que venham exigir, por exemplo, horário de trabalho, isso tudo. Né? Em geral, detestam rotina, né? Isso. A palavra de temor é a rotina, justamente por causa desse uso e dessas variações aí que isso gera. É comum, por exemplo, um dependente químico de cocaína ir se adaptando a uma vida onde ele tem um trabalho de vendas, um trabalho que ele visite clientes, um trabalho que ele não tenha horário para chegar e sair, que ele possa trabalhar mais na rua, porque isso acaba que o chefe não fica sabendo se ele está trabalhando ou se ele está em casa na segunda-feira de manhã. O pessoal já começou a chegar. Ó, tem a minha mãe, já chegou ali. Boa noite, mãe. A Thalita, a Jaqueline Guerra e a Fernanda Soares. A Raíssa Nunes tá pedindo um alô para Brasília. Brasília com a gente também, estamos expandindo aí nossas visualizações. A Jaqueline Guerra, a Fernanda Soares, a Thaís Maia, Bárbara Coutada, a Raíssa Nunes, Neinha, e tem mais pessoas que não estão aparecendo para a gente agora, mas estão acompanhando. Boa noite a todos, sejam bem-vindos, obrigado por nos assistirem. A gente sempre pede para quem está assistindo que compartilhe, para mais pessoas poderem acessar, também debaterem com a gente. A Silvana também está ali, ó. A Silvana é a esposa dele. Ah, minha esposa. Boa noite, Silvana. Mandem perguntas, tá, gente? Se vocês têm dúvidas, comentários, aproveitem essa oportunidade para mandar perguntas que o Alexandre e a gente vai tentar responder aqui, tá bom? Se por acaso tiver algum ex-aluno ou algum aluno, que por favor se identifique. Mônica, boa noite, bem-vinda. Alexandre, eu vou trazer aqui um assunto que até do grupo de estudos que a gente teve o último encontro, eu levei um pouco dessa discussão. A gente está falando vai entrar no assunto de família e tudo mais. Queria que você falasse um pouquinho sobre o que você pensa sobre... Porque assim, normalmente o que a gente vê na grande maioria são os problemas dos filhos. O filho está envolvido com droga e tudo mais, mas chegou até a minha pessoa uma situação de pai que usa frequentemente o álcool, usa até a maconha na frente do filho, mas que diz que orienta esse filho, que diz que não faz bem, que fala dos malefícios e tudo. O que você pensa sobre isso? dessa dinâmica ali que se dá do uso de determinada droga na frente desse filho.
Então, primeiro de tudo, que eu acho que é interessante ressaltar que na prática clínica isso é uma coisa um tanto quanto comum. E o que eu acho que é um ponto muito importante disso é que, assim, alguns pais, usuários de algum tipo de droga, mas que não desenvolveram dependência, acham que seus filhos vão poder ser usuários como eles são. E às vezes esse filho, com uma predisposição, desenvolve um quadro de dependência. Sim. E ele então julga o filho por esse ponto de vista. Eu nunca tive problema, eu tenho controle, eu uso quando eu quero, por que você está perdendo o controle? E não entende que existe um percentual, por exemplo. A cada 100 pessoas que usam cocaína, em torno de 50% disso, ou seja, 50 pessoas, vão desenvolver dependência. Outras não. Então, às vezes, o pai é um usuário ocasional de uma determinada substância, seja ela maconha, seja ela álcool, cocaína, e ele não tem a patologia, não tem a doença. Mas, de repente, o filho desenvolve. Uhum. E aí fica aquela questão, né? Isso é sem vergonhice, isso daí é outra coisa, e não consegue compreender que, na verdade, o filho tem uma doença. Agora, eu ouço muito a expressão dependência química, né? Mas a dependência é química? Então, a terminologia dependência química é algo assim, muito interessante para a gente refletir. Tá? Eu costumo dizer o seguinte, que com os pacientes eu não gosto muito dessa discussão, porque eles ficam tentando fugir. Eles manipulam, né? Porque assim, o paciente ele precisa, primeiro de tudo, aceitar que ele é portador de uma doença. Como qualquer doença crônica, os pacientes têm dificuldade de aceitar que ele é portador dela. Então, mas eu acho que vale a pena aqui, numa discussão que provavelmente tem profissionais assistindo, o termo dependência química vem de você ser subordinado, dependente de uma substância química. Uhum. Então, como você pode dizer que uma pessoa que não usa 20 anos é dependente químico? Então, tem uma interrogação nessa terminologia. Interessante. Tá certo? Perfeito. Porque como é que ele é subordinado a essa droga se ele não faz uso dela há 20 anos? Mas o que a Organização Mundial de Saúde define? Dependência química é uma doença incurável, ou seja, é crônica, como a diabetes, como a hipertensão, só que o indivíduo pode estacionar essa doença e ter a qualidade de vida dele perfeita. Uhum. Né? É claro que para isso ele precisa fazer um tratamento e uma mudança no seu estilo de vida. Quando essa mudança no estilo de vida não acontece, as pessoas iniciam o tratamento e retornam para o seu ambiente com o mesmo estilo de vida anterior. O que vai acontecer? Vai acabar voltando. Vai voltar ao uso. Né? Não sei se eu respondi. Respondeu, claro. E tem gente que já mandou pergunta aqui. Eu me lembrei de uma situação, até aconteceu há pouco tempo. Eu abri o Facebook e, em alguns casos, eu vi uma imagem no perfil dizendo assim, a foto da pessoa, né? E dizendo assim, maconha, não uso. Esse desgosto eu não dou aos meus pais. E aí eu penso, e o álcool? Que às vezes acaba ocasionando um efeito muito pior dentro de casa, porque eu estava vendo, era um adolescente. E adolescente que normalmente acaba bebendo excessivamente e chega em casa, acaba ocasionando muito problema e tudo mais. E aí, essa questão das drogas lícitas, das drogas ilícitas... Eu acho que também, para complementar, vale começar respondendo, ou pelo menos perguntando, o que é droga? Né? Legal. Aí eu acho que dá para... Bom, muito bom. Droga é muito mais amplo. Agora, as drogas psicoativas ou psicotrópicas são aquelas que atuam diretamente no sistema nervoso central, estimulando, deprimindo ou alterando a sua percepção, que é o caso dos alucinógenos. Né? Por isso que as pessoas ficam rindo quando fumam maconha, porque ela altera a percepção. Certo? Respondi sobre o que é droga. Agora... a questão da droga lícita e ilícita. Então, eu acho que vale muito a pena a gente discutir aqui, deixando claro que existe uma questão sociocultural, né? A presença do álcool no nosso país, no nosso mundo, é muito antiga. Então, e a condição dela lícita é muito antiga também. Então, isso influencia no comportamento e na atitude das pessoas.
Mas é claro que, enquanto profissional de saúde, eu preciso deixar claro algumas coisas aqui. O maior número de problemas que nós temos com as drogas não são com as drogas ilícitas, e sim com as drogas lícitas. O cigarro e o álcool são as drogas que mais trazem prejuízos para os cofres públicos, que mais trazem danos para a saúde do ser humano, e elas são as maiores responsáveis. Quando eu digo de cofres públicos, eu estou falando de hospitais, eu estou falando de tudo isso, correto? Então, por exemplo, vou falar aqui de um tema que eu acho que é polêmico e pode surgir alguma coisa. Já tem bastante pergunta aqui, daqui a pouco você dá uma pausa para responder. Um indivíduo que entra em abstinência de crack, sim, ele não corre risco de óbito. O de álcool, sim. O de álcool, sim. Um alcoolista que tem um quadro de dependência crônica, é possível que ele tenha o risco, né? Ele vai abrir um quadro de delírio extremis, que é justamente um conjunto de coisas. A sintomatologia é tremor, sudorese, uma possível diarreia e convulsões. Esse é o quadro, a sintomatologia do delírio extremis. Que aí, então, ele pode fazer um óbito. Uhum. Ele desidrata, né, e faz um óbito. Isso não acontece com usuário de crack, com dependente de crack, que está lá na Cracolândia. Se você tirar ele e colocar ele num lugar, mesmo sem medicação, ele tem condições de ficar ali e não fazer um óbito. Certo isso? É óbvio que é como arrancar um dente sem anestesia. Ninguém vai morrer por isso, mas vai sentir dor. Se você, na abstinência, tiver condições de fazer uso de uma medicação para aliviar os sintomas de ansiedade, de insônia, desconforto que vai acontecer, melhor. Mas ele não corre risco de óbito, enquanto do álcool corre risco de óbito. Vamos dar uma pausa para as perguntas. Porque tem muita pergunta chegando e a gente vai tentar responder a todos, se der tempo aqui. Primeiro eu vou dar boa noite para quem chegou, que é a Edna Santos, a Minanda Foguiato, o João Vitor, a Paula Guimarães está dizendo que é um assunto de grande relevância para a atualidade. A Thalita Oliveira, Paula Guimarães, ela está colocando sobre dúvidas em relação a adolescentes. Aqui nós estamos com um grande problema na questão escolar. Muitos adolescentes usuários de drogas e com envolvimento no tráfico, o que podemos fazer, oferecer e trabalhar com esse público-alvo? Como começar a pensar e agir com esse assunto? Acho que é uma pergunta mais no sentido da prevenção e do acolhimento, né? Foi o que eu entendi aqui, Thalita. Então, inclusive esse é um dos temas de um curso que nós temos, que é o curso de prevenção ao uso indevido de álcool e outras drogas. Primeiro de tudo é a gente mudar a forma de pensar a prevenção, certo? Não é por medo, não é dando informação. Através de um relatório em 1979, a Organização Mundial de Saúde afirmou o seguinte, que a informação por si só é insuficiente para mudar comportamentos e atitudes. O avanço que nós estamos tendo de algumas décadas para cá na questão do cigarro é incrível, mas existe o quê? A lei, o cumprimento da lei e uma política voltada para isso, certo? De prevenção, e isso traz resultados para hoje. Então, quando a gente pensa numa questão, eu costumo dizer sempre o seguinte, a droga de escolha do momento, ela tem uma representação social, certo? Só para droga de escolha eu acho que é importante explicar, porque eu acho que talvez as pessoas não entendam esse sentido. A droga que o indivíduo escolhe para usar. Por exemplo, a época da maconha, a maior época da maconha, ela era aquele momento da ditadura, onde tinha o rasgar o sutiã, tinha uma questão de liberdade, de paz e amor, tinha uma representação muito grande. A cocaína, ela surge no Brasil no momento de total influência norte-americana. Claro que ela já existia antes, mas eu digo o boom da cocaína foi na década de 80, com total influência norte-americana, no sentido de você é o que você produz, certo? Deixou aquela questão de você trabalhar 8 horas por dia. Agora você é o que você produz. Você tem um salário X, mas você tem mais comissão. Então, qual é a droga que te dá maior disposição? Qual é a droga que inibe seu sono, inibe seu apetite e você consegue produzir muito mais? É a cocaína.
Então a maconha ficou um pouco de lado e a cocaína teve um boom, certo? O êxtase foi um momento social que representou o quê? Diante de toda a mudança do ambiente familiar, os filhos, a criação dos filhos ficou um pouco diferente, os formatos, ficaram diversos formatos. Antigamente tinha um formato, o pai trabalhava, a mãe tomava conta da educação dos filhos e era assim que funcionava. Tudo que tivesse fora disso estava à margem da sociedade. Hoje em dia não, é permitido, é aceitável e que bom por isso, vários modelos familiares. Só que nesses vários modelos familiares existe uma questão que às vezes é assim, eu penso que você está fazendo e você pensa que eu estou fazendo e acaba que ninguém faz. Então um garoto de 13 anos, 14 anos, fica 3 dias numa rave tomando êxtase e ninguém sabe da existência dele. Está entendendo isso? Isso num outro país, os pais seriam presos. Está entendendo isso? Então quer dizer, o êxtase foi uma droga que representa isso na nossa sociedade, que a família está em diversos formatos, mas a criação dos filhos em alguns momentos fica assim, com algumas lacunas. Tá? E o crack vem trazer justamente esse submundo que existe, né? Esse flagelo de uma fatia da nossa sociedade. O uso do crack, ele representa isso socialmente. Né? É uma ferida aberta, né? É isso aí. A sociedade. Isso aí, que a gente tem que pensar em um conjunto de coisas. Não é só com repressão, mas também não é somente olhando o direito humano daquele ser humano. Né? Até porque ele não está conseguindo fazer escolhas adequadas. Tá certo? Deixar ele escolher é complicado numa condição como essa, né? Sim, sim. Né? Ele se enquadra dentro do CID-10, que é o Código Internacional das Doenças. Certo? Verdade. Tem mais pergunta aqui. Vamos embora. A Fernanda Soares está perguntando como pode diferenciar um usuário de um dependente. Muito legal. Então, existe um critério diagnóstico que de 7 itens o paciente precisa se encaixar em pelo menos 3 deles. Mas de uma forma geral, com a minha prática clínica, eu poderia dizer o seguinte: o paciente que tem perda de controle do uso de início, término e quantidade de uso. O que eu estou falando? É aquele cara que inicialmente usava sexta, depois ele começou sexta e sábado, e daqui a pouco ele começou no jogo de quarta-feira também usar, e ele saía de casa achando que de repente não ia usar, mas encontrava alguém e começava a usar. E esse tem a perda de controle de início ao uso, quando ele está... Sim. E a perda do controle do término é aquele que tem uma reunião de trabalho às 9 da manhã e ele fala assim, eu vou tomar 2 cervejinhas, vou cheirar uma carreira de cocaína, mas 10 horas eu vou para casa. E aí 10 horas ele fala, não, vou pegar mais umzinho, às 11 horas ele fala, vou pegar mais umzinho, e quando ele olha, ele tem 4 horas da manhã para casa e perde a reunião, ou então o rendimento nessa reunião é extremamente prejudicado. Isso é a falta de controle de início e término. E a falta de controle do consumo, ou seja, ele anteriormente usava uma cápsula, por exemplo, e ficava satisfeito, agora ele precisa de 2, e é possível que ele julgue isso, sabe de que forma? Esse pó tá ruim desse lugar que eu compro. Aí ele começa a procurar um pó melhor, é isso aí. A qualidade da cocaína para ele já não... Aí entra no ponto número 2, que é o que a gente chama de tolerância, ou seja, ele começa a desenvolver o quê? A tolerância. Ele começa a tolerar aquela quantidade daquela substância, necessitando com isso de uma quantidade maior. Um outro item é, mesmo diante de situações danosas, como perda de relacionamento, bateu de automóvel, acidente, perda de emprego, isso aí. Diante de situações assim, ele continua o uso. Tendo esses 3 pontos, eu acho que é uma coisa... Tá? Agora, por exemplo, o dependente de cocaína, uma das coisas que eu gosto de saber é o seguinte, mas você quando pega, você pega o quê? Ah, não, eu pego lá 5 gramas, ou então eu pego lá 3 de 20, não sei o que lá. Mas beleza, aí você estuda ou você guarda de repente para o dia seguinte. O paciente que está num nível de dependência já mais elevado, ele geralmente não consegue guardar. Ele usa até o final. Entendeu? Não tem esse freio, né? Ele não tem esse freio. Embora. E muitas vezes até o ele final até ainda vai buscar mais para usar mais um pouquinho ainda. Muitas vezes ele até guarda, o planejamento dele, isso é para hoje e para amanhã. Ele vai lá, guarda em casa e sai para a noitada. Daqui a pouco acabou, a fissura é muito grande, ele volta em casa, na ponta do pé, pega e sai de novo. Entendeu o que eu estou falando? Então, isso é uma noção
para diferenciar o que é o usuário de droga e quem é portador de uma doença como dependência química. Tem mais pessoas com a gente, a Adriana Pereira, a Simone Terra, o Danilo Haritz, Carlos Henrique Guilande, a Pamela de Lima. Tem bastante gente com a gente. Boa noite para todo mundo. A Raíssa Nunes estava perguntando qual a sua opinião sobre as casas de recuperação. Vamos lá. Então a minha frase inicial é: qualquer tratamento é melhor do que nenhum. Ponto. Mas o olhar de muitos lugares de tratamento, eu fui fundador aqui do COMAD, eu fiz parte da comissão que fez a Política Nacional Antidrogas em 1998. A minha experiência vendo tudo que tem espalhado pelo Brasil é que a grande maioria, mais de 80% dos lugares que tratam pacientes com dependência química são lugares que não atendem os critérios da Anvisa, tá? Então é possível você chegar nesses lugares e não ter nenhum profissional, somente ter ex-usuários que tiveram tiveram uma recuperação pessoal e estão ali tentando ajudar outros. Para uma pessoa que está no flagelo dessa doença, no ápice de crise, é melhor estar em qualquer lugar do que estar na rua, correto? Sim. Mas a gente não pode deixar de dizer que existe a necessidade de uma equipe de multiprofissional, existe a necessidade muito grande do profissional de psicologia, é ele que está habilitado para avaliar isso, sendo um especialista, para avaliar se é usuário de droga, se é dependente químico, se ele tem comorbidade. Mais de 70% dos casos de dependência química tem comorbidade. As mais frequentes são depressão, transtornos de ansiedade, déficit cognitivo e quadros psicóticos. Então, assim, inclusive um que quase a literatura não mostra são os déficits cognitivos. Muitos pacientes apresentam déficit cognitivo leve, a ponto às vezes de não ser percebido, mas é isso justamente que faz ele sempre chegar em segundo e em terceiro lugar. Ele nunca consegue alcançar o lugar dele. E ele passa a ser uma pessoa assim, muito vulnerável ao uso de droga, né? Em relação à parte cognitiva, uma curiosidade minha, né? Muitas pessoas entram numa polêmica de que maconha às vezes é só uso recreativo, não tem esse problema de danos neurológicos, e sim, a cocaína e o crack que geram problemas neurológicos. Quais geram, quais não geram? Tem alguma que não gera? Não, todas geram. Todas geram. A questão toda, por exemplo, olha que interessante. Você pega um usuário de cocaína ou de crack, e ele, dependente químico, não estou falando de usuário apenas não, dependente químico, ele vai ficar cheirando, vai virar 2 noites, vai virar 3 noites, vai ficar com olheira, vai ficar com a mesma roupa, fedendo, sem tomar banho. E você vai encontrar com ele 7 horas da manhã no elevador do seu prédio e você vai falar, cara, esse cara tá mal. Um cara suando, tá entendendo isso? E ele querendo se esconder, porque é comum, como efeito colateral do uso, por exemplo, de substância psicoativa estimulante, delírio persecutório, né? Sintomas psicóticos. Então, você olha e fala, a sociedade tenta se esquivar, a sociedade tenta fugir um pouco dessa pessoa que tem esse tipo de aparência, correto? Isso acontece com cocaína, com crack. O cara que faz isso com maconha, ele não incomoda ninguém. Detalhe, de cocaína e crack, ele precisa de dinheiro toda hora. Um dependente de cocaína, o efeito de uma carreira de cocaína vai durar de 30 a 40 minutos. O do crack dura no máximo 5 minutos. Então, a dinâmica do crack ela é totalmente diferente. Se vocês tiverem pergunta, depois eu vou dizer aqui. Eles vão precisar de dinheiro toda hora, então eles assustam, a família fica assustada, fica evitando. O de maconha não. O cara fumou maconha e ficou quieto, gente. Tranquilo esse menino, né? Tá entendendo? Ele ficou quieto, ele não apurrinha, ele não quer mais nada. Mas o que é comum? Não desfaz os prejuízos. Não desfaz. Os prejuízos são outros, mas os prejuízos são. Por exemplo, os maiores quadros de síndrome amotivacional são em comorbidade com usuários de maconha, né? Outra coisa, a capacidade cognitiva de um usuário de maconha, ela é prejudicada.
Aí alguém fala assim, pô, mas eu conheço um cara que fuma maconha, professor da universidade, fez um mestrado. Perfeitamente. Eu estou dizendo que ela é prejudicada na comparação dele com ele mesmo. Sim. Correto? Então, assim, se ele tem a possibilidade de ter nota 10, vamos aqui para a gente poder ilustrar, ele sendo um dependente de maconha, esse rendimento vai cair para 8. Se 8 atende aquele grupo social que ele está envolvido, ninguém percebe. Passou de ano, está na média, não tem problema. Está entendendo isso? Não afeta, né? Não é percebido porque não cria um alarme. É por isso que a sociedade percebe de forma que ele está funcionando, ele consegue mestrado, doutorado, trabalhar, mas... E também outra coisa é que o usuário de maconha, muitas vezes, ele é o rei da procrastinação, ou seja, o ato de ficar adiando os compromissos que ele precisa resolver. Mas aí você, que tem essa experiência, acha que isso é devido ao uso da maconha que gera esse comportamento? Ou pode ter também algo do sujeito que se afina com todo esse conjunto? Como eu falei antes, por exemplo, paciente com déficit cognitivo, é por isso que quando a gente inicia o tratamento de um paciente, a gente tenta identificar primeiro de tudo dependência química. É dependência química, então vamos montar aqui o programa de dependência química. Depois disso, ele precisa estar sendo acompanhado por esse profissional psi para saber se esse déficit cognitivo, quando você retira o paciente do uso de maconha, ele em 6 meses, se ele não tem um déficit cognitivo, ele retorna para aquela capacidade maior de cognitiva. Se ele não retorna, é possível que ele tenha um déficit cognitivo leve e que isso era algo que contribuía para o uso de droga. Perfeito. Entendeu? É por isso que tem que estar avaliando. Né? A gente tem muitas perguntas aqui. A Simone Freitas está dando boa noite, Solange Marinho, a Ângela Canto, Marcelo Solange Carvalho. Marinho de Cachoeira de Macacu. Grande abraço, Solange. Isabela Correia, Margarida Santos, Lorena Dalbello. A Simone Terra, eu acho que você até já deve ter comentado, mas como a atualização aqui às vezes não acompanha a fala, a Simone Terra está dizendo que se informação sobre drogas não previne, o que pode ser feito para apresentar aos adolescentes como uma forma de inibir o uso da droga? Precisa de um projeto muito mais amplo. Por exemplo, eu desenvolvi um projeto em parceria. Fala um pouquinho sobre os tipos de prevenção antes de você entrar nessa resposta para dar uma ilustrada. Então, a prevenção ela se subdivide em 3 tipos de prevenção. A universal, que é para todas as pessoas em geral, não é para usuários de droga, é para as pessoas em geral, certo? Para uma criança, para tudo isso. Como é que a gente faz prevenção para uma criança de 5 anos? Criar um ambiente adequado para o seu desenvolvimento, em casa e na escola, certo? Para o seu desenvolvimento, seja ele físico, psíquico e social, certo? Isso é prevenção. O que é a prevenção? Prevenção universal. A prevenção seletiva é para pessoas que se enquadram dentro de um grupo de risco, que já pode ter ali até usuários ocasionais, mas são pessoas, por exemplo, uma pessoa que é filho de um dependente químico de cocaína, é neto de um alcoolista, a avó apresentou um quadro de depressão moderada para grave, por exemplo. Isso daí é um paciente que apresenta um maior risco do que os demais. Então ele pode se encaixar dentro de uma prevenção seletiva, tá? E existe a prevenção indicada, que é quando o indivíduo já apresenta o uso, e aí então a gente vai direcionar essa prevenção para ele. Aí essa prevenção é a que o senso comum, a sociedade imagina, né? Levá-lo para assistir filme, terapia de grupo em cima do filme. Isso pode ser feito num espaço educacional, não precisa ser dentro de um espaço clínico. Ponto. Agora, de uma forma geral, para a gente pensar em prevenção, a gente tem que pensar o seguinte, que os projetos precisam ser feitos com planejamento. Eu elaborei um projeto, criei um projeto, passou pela comunidade solidária, isso, se eu não me engano, foi no ano de 2000, da esposa da Ruth Cardoso, né, que já é falecida, da esposa do Fernando Henrique. Ela era presidente da comunidade solidária.
que financiava projetos no Brasil inteiro. Nosso projeto passou e nós executamos. Criamos, então, um curso de qualificação para instaladores de insufilme. Pegamos jovens de comunidades carentes, onde a renda familiar não podia ultrapassar 3 salários, a renda familiar toda, né? Fizemos uma avaliação deles e então demos uma profissão a eles, demos a ele todo o material para que eles pudessem trabalhar pós o curso, fornecíamos então 2 refeições como café da manhã e almoço, e eles precisavam estar inseridos dentro da escola. Se eles saíssem da escola, eles perdiam o direito de participar do projeto. Dentro desse projeto tinham aulas sobre drogas, o que eram drogas, como elas funcionavam, tinham aulas de desenvolvimento interpessoal, muita dinâmica de grupo, e quer dizer, isso é uma ação preventiva. Você está criando possibilidades para jovens que não teriam essas condições. Só para vocês terem uma ideia, um dos meninos que tinha 17 anos eram moradores de comunidades carentes do Fonseca. Um deles, quando nós solicitamos para ele ir no endereço na Amaral Peixoto, ele disse que não conhecia a Avenida Amaral Peixoto, aqui no centro de Niterói. Ele era morador do Fonseca, tinha 17 anos, nunca tinha ouvido falar e não conhecia essa rua. Então, quais são as possibilidades? E ele era inserido dentro de um contexto da comunidade dele, que o que reinava era o tráfico de drogas. Qual é o valor que ele tinha para seguir ali? Certo? O único horizonte para ele era esse. Ali só tinha 2 possibilidades, ou ele seguia o tráfico, ou ele ser o diferente. Ponto. Quando você amplia, dá uma profissão a ele, quando ele tem maiores conhecimentos, na nossa grade tinha noções geográficas da região, direitos trabalhistas, dependência química, tudo isso numa grade. Entendeu? Isso foi uma ação. Né? Ele se sente parte de um grande grupo, né? É uma questão de pertencimento ampliar, também. Né? Eu costumo dizer o seguinte, o uso de droga vai ser sempre um recurso na vida de qualquer pessoa. Só que quando ela só tem 2 opções, é 50%. Ah, sim. Agora, quando você tem 10 opções, cai para 10% a chance. Muito bom. Esse é o nosso dever de estar pensando, enquanto políticas públicas, no que favoreça ao aumento de possibilidades para os jovens. Entendeu? Olha só, a Isabela Correia parece que foi professora de seus filhos em 2009 e 2010, no Gaia. Que legal. Dizendo que está sendo bacana de assistir aqui. Muito legal, muito obrigado. Luciane Marques Palma também está aplaudindo aqui a sua fala. Augusto Melo está com a gente. A Fernanda Soares achou muito boa a sua explicação. A Luciana disse que está com saudades. Deve ter feito algum curso com você. Luciano o quê? Luciane Marques Palma. Ela deve ter feito algum curso com você. A Lorena está elogiando o tema. A Solange Marinho está colocando uma pergunta aqui, né? Em um contexto familiar, como se dá a relação do dependente com os codependentes? Que já entrando já no tema do nosso encontro de hoje, né? Na relação. Num contexto familiar, como se dá a relação do dependente, do usuário, né, da droga, com os codependentes, a família. Perfeito, é porque eu estava querendo explicar aqui, a Solange é uma colega nossa, é psicóloga, uma pessoa que tem uma bagagem incrível e que ótimo que ela está fazendo pergunta. É porque tem alguns leigos também assistindo, é sempre bom dar uma elucidada sobre o que é a codependência. Entendi. Eu vou descrever essa dinâmica familiar. Legal. Então, essa doença é uma doença crônica que geralmente ela é desenvolvida no indivíduo, né? Só que para ela se manter, muitas vezes precisa ter um ambiente favorável a isso, certo? Para ela permanecer, ela precisa de um ambiente favorável. Então, por exemplo, é comum que dentro de um ambiente familiar existam pessoas que com toda a dedicação, amor e o objetivo de ajudar esse ente querido, acaba facilitando, sem saber o que fazer, acaba facilitando. Eu costumo dizer assim, às vezes alguns pacientes marcam, alguns familiares me ligam e me dizem o seguinte, eu quero marcar para ele ir. Eu falei, não, mas qualquer coisa você vem sozinho. Tá, mas eu não sei se ele vai, porque ele é assim, ele não vai. Eu falei, tá, mas deixa eu pegar alguns dados dele. O que ele faz? Não, ele não faz nada. Ele estuda? Não, ele não estuda. Não, ele trabalha? Não, ele não trabalha. Mas quem sustenta ele? Sou eu. Eu falei, e você não consegue trazê-lo aqui?
Essa é uma interrogação. Tem alguma coisa estranha nisso. Uhum. Tá entendendo o que eu estou falando? Então, assim, existe uma dinâmica familiar que muitas vezes retroalimenta essa doença. De uma forma inconsciente, de uma forma involuntária, né? Mas ela acaba retroalimentando. Muitas vezes existe uma ajuda indireta, por exemplo. Eu escuto familiares às vezes me dizendo assim, não, eu não ajudo, isso daí ele que faz, ele que se vira. Perfeitamente, mas paga a conta de luz dele, paga a conta de água dele, dá o tênis de presente, que é o que ele precisa, porque ele vendeu o outro tênis dele, dá o relógio de presente e o celular, porque ele diz que perdeu, na verdade ele trocou na boca de fumo. Está entendendo o que eu estou falando? Então, essa doença ela é retroalimentada por um ambiente onde existem pessoas que, em nome de um amor, tentando ajudar, acabam mantendo essa doença. Por exemplo, eu já atendi pacientes que foram buscar, numa boca de fumo, droga para seus filhos. O pai ou a mãe foi na boca de fumo? O pai falou assim, tá bom, você não vai, eu vou lá, me diz onde é. E foi lá e comprou para ele. Achando que isso ia dar. Por exemplo, eu atendo muitas pessoas que falam assim, eu tenho que pagar a dívida dele, porque senão ele corre o risco. Eu falei assim, isso não vai parar, essa dívida não vai parar. Depois você paga a primeira, você vai pagar a segunda, você vai pagar a terceira. Se torna um fiador da dependência. Isso aí. Porque muitas vezes para os pais fica naquela situação, eu prefiro que ele esteja em casa do que estar na rua correndo risco de polícia e tal, então eu vou, em nome de um amor, para poder comprar droga para ele, para que eu mantenha esse filho em casa. A minha orientação, para se você estiver passando por uma situação assim, estou falando para todos, é que esse familiar deve buscar ajuda especializada. É esse familiar que precisa buscar ajuda especializada. Tem uma questão que eu percebo também, porque tem vários tipos de drogas, às vezes as pessoas que têm esses problemas acham que o problema dele é menor que o dos outros, né? Que a droga que ele usa é mais leve que a outra. E isso vira muitas desculpas, até na própria família, uma certa aceitação de que, bom, já que é esse o problema, tudo bem. E como é que faz para lidar, ou para até acolher ou orientar esse familiar que não se dá conta da gravidade do problema que tem em casa? Então, o tratamento, ele tem alguns estágios. E é importante que a gente entenda que todos nós, seres humanos, somos dotados de defesas psicológicas. São elas que nos mantêm em pé. Quando a gente perde o emprego, quando a gente perde uma pessoa querida, quando a gente termina um relacionamento, coisas importantes da vida que acontecem, para a gente suportar isso, a gente precisa ter as nossas defesas psicológicas. Da mesma forma que temos as defesas físicas, como um reflexo. Se cai aqui o lustre aqui agora, sem passar pela ordem do pensamento, eu boto a mão na frente, porque é um reflexo muscular, correto? Da mesma forma, eu tenho esse reflexo psicológico. Então, diante de uma realidade, é possível que ele negue que ele é doente, porque se ele aceitar, ele vai precisar mudar. É possível que justifique os problemas que estão acontecendo na vida dele, justificando o problema de partido político, o emprego que perdeu, aquela pessoa que deixou ele, aquela pessoa que quis prejudicar ele. Então, defesas psicológicas, geralmente, elas aparecem como minimização, generalização, desfocalização, justificação, negação, e os últimos recursos de defesa são fuga e agressão. E isso acontece. Certo? Eu costumo dizer o seguinte, quando o paciente usa esses últimos dois recursos, é porque os outros já não estão funcionando mais. Então, ele foi subindo degrau. Isso aí. Certo? Sim. E eu não sei porque que eu estava falando isso, mas... Foi a pergunta que ele fez. É que entrou na questão da dependência e da codependência, e eu perguntei sobre a questão do familiar que às vezes tolera ou aceita. Mas esse processo não acontece só com o portador de dependência química. Esse processo também acontece com quem? Com o familiar. Ele também nega, ele também justifica, ele se torna cúmplice, né? Isso aí, ele promete para ele mesmo, essa é a última vez que eu vou pagar essa conta. E não cumpre. Está entendendo o que eu estou falando? Tudo isso que acontece com o dependente químico na relação com a droga, acontece a mesma coisa no codependente na relação com o dependente. Entendeu o que eu estou falando? A relação patológica que existe entre o dependente químico e a droga é similar à relação patológica do codependente, ou seja, de um familiar mais próximo que sustenta as coisas, com o dependente. Entendeu? É a mesma comparação. Sim. Então fica o dependente, fica o codependente
dizendo para o dependente químico que ele tem que largar a droga e assumir a vida dele. E é possível que alguns profissionais sem habilidade fiquem dizendo isso para esse familiar. Tá entendendo o que eu estou falando? E aí fica assim, um jogando para o outro. A droga do codependente é o dependente. É o dependente. Temos mais perguntas aqui. A Simone Freitas está perguntando a sua opinião sobre a internação compulsória. Você acredita em internações longas? O que pode se fazer após a alta, já que as estatísticas de recaída são enormes? E vou juntar com a outra pergunta da Mariellen sobre a questão de quando um ex-dependente químico, na fala dela, consegue tem alta da clínica, se ele consegue ser reinserido na sociedade sem acompanhamento. Acho que essas questões se complementam. Então vamos lá. Primeiro, não existe ex-dependente químico, já pega esse gancho. Existe dependente químico em recuperação para o resto da vida. Ele é portador de uma doença igualzinho o hipertenso e o diabético. Eles estão com a doença estabilizada, mas não estão curados. Ou seja, se ele voltar a fazer uso de açúcar para o diabético e de sal grosso numa picanha para o hipertenso, eles vão voltar a apresentar a sintomatologia anterior. A mesma coisa acontece com o dependente químico. Ele pode ficar em abstinência 30 anos, 40 anos, mas se ele retornar ao uso de substâncias psicoativas, ele rapidamente vai descer a ladeira e vai abrir a sintomatologia que ele tinha anteriormente. E a questão da internação compulsória, internações longas? Então, eu sou a favor de avaliação individualizada, personalizada. Tem casos que é necessário uma internação involuntária, tem casos que é necessário uma internação de longa duração, como 6 meses, mas de uma forma geral, eu queria dizer assim, quadros de dependência química, como patologia principal e as outras sendo coisinhas como transtorno de ansiedade, coisas assim, leves, o tratamento deve ser a curto prazo de internação e longo prazo de hospital-dia ou ambulatório. O programa ambulatorial é um programa de 2, 3 vezes por semana e o hospital-dia é um programa que ele entra de manhã e sai no final da tarde. Esses tratamentos eles precisam ser a longo prazo, mas a internação, ou tirá-lo do ambiente social, deve ser de curto prazo. Antigamente tinha um pensamento contrário, mas os malefícios eram muito maiores, porque aí constituía então o quê? Os pacientes institucionalizados. Aprendiam a ficar sem drogas dentro dessas instituições de internação, mas quando eles chegavam lá fora, não sabiam lidar com as suas emoções diante da realidade social. Até porque fora de um ambiente como esse, os estímulos são os mais variados. Mais variados. Você não está num ambiente controlado. É isso aí. E aí o descontrole vem. Isso aí. Agora, casos de dependência química acompanhados de comorbidades graves, né? Como sociopatia, como psicopatia, ou quadros psicóticos, ou quadros de depressão moderada para grave, não é de leve, moderada para grave, muitas vezes é necessário internações assim, de 6 meses, para que esse indivíduo tenha mais tempo para ficar ali num acompanhamento 24 horas por dia. O Carlos Henrique ele fez uma pergunta que você já respondeu, mas como chegou agora, acho que vale a pena tentar voltar nessa pergunta, que é a diferença do usuário para o dependente químico. Ele dá um exemplo. Um cara que bebe cerveja ou algum tipo de álcool por todo dia, 2 ou 3 cervejas por dia, mas todo dia, ele se enquadra num caso de dependência? A pergunta que ele está... Ele, na verdade, pergunta se ele é alcoólatra, né? Acho que também que avaliar a questão dos termos e etc. Então, na verdade, assim, esse tipo de informação que você colocou, Carlos Henrique, é insuficiente para eu poder fazer uma avaliação. Eu poderia dizer assim, para problematizar, que existe dependente químico que tem 20 anos que não bebe, e existem pessoas que bebem todos os dias e não são dependentes químicos. Isso é só para problematizar. Mas assim, eu acho que quando surge uma dúvida, Carlos Henrique, é importante a opinião de um profissional. O primeiro sinal é uma dúvida interna. Será que eu estou tendo problema com isso? Será que algumas vezes eu prometi para mim mesmo que eu ia dar um tempo de 1 mês e 4 dias depois eu estava bebendo? Esses são sinais de que deve buscar uma orientação profissional. Tá? Não é um tratamento não, mas uma orientação profissional, só para fazer uma avaliação, saber exatamente o que tem. Tá bom? Porque precisa
É necessário a gente saber a questão genética, quem são seus pais, seus avós, tem doença na família, doença mental sem ser a dependência química, se existem outras. Então é um conjunto de coisas que são importantes para uma avaliação que não é possível aqui nesse programa. Né? Sim, porque, como você falou em algum momento, né, é personalizado, não é por um sintoma genérico, superficial, fica difícil aprofundar com isso. Né? E essa é a dificuldade de psicólogos de um modo geral, a gente não trabalha com um manualzinho de respondeu 3 sim, pronto, né? É algo um pouco mais profundo e delicado. Né? Sim. A Raíssa Nunes, ela está fazendo uma pergunta sobre as drogas em relação à área do cérebro que elas atuam. Se elas atuam no sistema de recompensa, se seria essa a causa da dependência. Sim. Através dos neurotransmissores, elas atuam justamente na área de recompensa. Né? Por exemplo, o uso de droga, você ingere uma substância que promove essa sensação de prazer através da recompensa. Isso também é alcançado por algo que a gente produz, por exemplo, no jogo. É a mesma coisa. Os pacientes que têm dependência de jogo. Inclusive tem uma novela da Globo que está aparecendo uma mulher, Lília Cabral, que é um quadro de dependência de jogo. Essa substância é produzida dentro dela, tá certo? Através da prática do jogo, daquele nível de tensão, aquilo produz. Quando ela alcança, é um nível de prazer altíssimo, né? A Luciana confirmou que fez o curso com você, que você é um excelente professor. A Simone Terra está gostando da iniciativa, está gostando do programa, está elogiando. A Silvana Badaró... Minha esposa. Tá. Trabalho com famílias e os pais ficam muito preocupados dos filhos usarem drogas de forma indevida ou tornarem-se dependentes químicos. O que a família pode fazer quanto a isso? Acho que você já respondeu um pouco isso, mas... Eu costumo dizer o seguinte, que uma família saudável é aquela que o pai é pai, a mãe é mãe, o irmão mais velho é o irmão mais velho e o irmão mais novo é o irmão mais novo. Ou seja... Não, o que eu quero dizer com isso? Porque muitas vezes eu sou terapeuta familiar, eu atendo uma família e a cadeira de poder, que eu já deixo uma cadeira de poder, quem senta é uma criança às vezes de 6 anos. Entendeu? Então é ela que está liderando a família. Certo? E aí um pai com mais ou menos 1,90 m, uma criança de 6 anos, e a criança vai sair da sala na terapia familiar, e eu peço para o pai, não me dirija à criança, mantendo a hierarquia, dizendo aqui quem manda é você, com essa atitude, fala assim, por favor, não deixe ele sair. E o pai vai ali, segura e fala, não consigo. Ele tem 1,90 m, mais ou menos 95 quilos, a criança tem 6 anos e bem magrinha. Como ele não consegue? Então, essa dinâmica, o que eu quero dizer com isso? Quando o pai é quando ele está fazendo o papel no lugar do pai, que precisa determinar as coisas, as regras, como elas vão ficar. Sim. Quando a mãe também é esse lugar de determinar as coisas, como vão funcionar. E quando os filhos precisam ficar na hierarquia de filhos. É uma questão de autoridade, né? Isso aí. Isso é um ambiente familiar preventivo a problemas futuros. Né? Esses diagnósticos, eu recebo muitos casos em terapia familiar, de crianças. O Sidney está com a gente ali também. Ô Sidney, um grande amigo, um psiquiatra extremamente competente. Os casos que geralmente eu tenho dúvida para ver se tem que tomar medicação ou não, eu passo para ele, é um profissional excelentíssimo. Sim. Uma honra tê-lo aqui. A Simone Terra está perguntando se você acredita no uso recreativo da maconha ou se qualquer uso é sempre sintomático. Não, eu costumo dizer o seguinte, os homens, o ser humano utiliza muitas coisas que fazem mal à sua saúde. Uma picanha, com aquela capa de gordura, ela faz muito mal pra gente. Sim. Correto? Comer aqueles condimentos todos, maionese, mostarda, açúcar refinado, né? Tudo isso tem os seus malefícios. A utilização de determinadas drogas tem seus malefícios, correto? Então existe o uso recreativo, Mas eu costumo dizer o seguinte, que uma pessoa, para ser dependente química, ela precisa fazer uso recreativo. Ninguém chega ao estágio de dependência química sem passar... Uma vezinha só já... Certo? Então, o indivíduo, para desenvolver dependência química, ele precisa passar pelo estágio de uso recreativo, uso abusivo, dependência química. Muito bom.
A Ângela Machado está achando o tema muito legal e a forma como está sendo abordado, ela está gostando muito. A Luciana está querendo saber, a Luciane, sobre como faz mais cursos em relação aos temas que a gente está abordando aqui. Só para responder aqui o que ela está pedindo dos contatos, ao final dessa nossa live, a gente vai atualizar lá a apresentação da live com todos os dados, links, telefone do Alexandre. E aí vocês podem até perguntar, acessar, curtir a página dele, por favor. Curta a nossa também, compartilhe. E Alexandre, tem algum curso já em andamento, ou algum para iniciar? Acho que vale a pena responder. Então, existe o curso de formação de conselheiros de independência química, que é um curso da década de 90, que nós temos aí durante todo esse período aí, como cliente, já formamos muitos profissionais da saúde do Exército, das prefeituras do Estado, as clínicas do Estado de internação, da época de 2000 e pouco, todas elas pegaram os profissionais formados pelo Grupo Alívio. Existem muitas comunidades terapêuticas espalhadas aí pelo eixo Rio de Janeiro, Espírito Santo e alguns de São Paulo, Minas Gerais, que foram formados por nós. E esse curso é um curso de módulos, um curso de 9 meses, ele é dividido em módulos, a pessoa pode entrar a qualquer momento. E uma novidade agora que ninguém sabe ainda... Opa, primeira mão! Primeira mão, é que o psicólogo Rafael é um dos novos professores do curso também. Vai estar aí dando um dos temas de introdução à psicologia, que é um dos módulos do curso. Vou aproveitar para agradecer aqui o convite. Eu vou, a partir de então, estar lá junto à equipe do Grupo Alívio, podendo dividir alguma coisa do conhecimento com vocês. Isso aí, parabéns! A Maria Alice Bastos Silva e a Ana Luísa Drummond estão perguntando sobre a questão da política de redução de danos. Qual é a sua opinião sobre isso? Como é que funciona? Eles querem, eu sei o que eles querem. Eles querem você pegar Eles querem. Gostei, Ana, gostei da sua pergunta, hein? Deixa eu dizer uma coisa para você. Para mim, redução de danos é uma estratégia terapêutica que pode ser desenvolvida com um paciente e não com outro. Tem que ser o tratamento personalizado. O que existe espalhado por aí é uma política de redução de danos e uma compreensão equivocada sobre redução de danos. E tem profissionais falando por um dependente químico de cocaína com mais de 10 anos de doença crônica, que ele, em vez de usar 5 dias da semana, que ele tente usar 2 dias da semana. Essa pessoa nunca estudou isso. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O dependente químico sem o uso, ele está numa condição normal. O dependente químico, a partir da primeira dose, ele acionou a doença dele. É igual um interruptor. A gente aperta aqui e a luz acende ali. A primeira dose faz isso. Então, o indivíduo que usar uma dose, ele provavelmente, se ele é dependente químico, ele não vai conseguir diminuir essa dose. Tá entendendo? E tem profissionais pegando isso como uma teoria e achando que isso. E aí pegam pacientes que estão ali para tirar algum tipo de proveito, eles mentem, os profissionais fazem de conta que acreditam e as coisas vão andando. Tá entendendo? Então, para esclarecer, redução de danos é uma estratégia terapêutica que, para esclarecer aqui, primeiro de tudo a gente faz o diagnóstico do paciente, a gente analisa o prognóstico do paciente e, por terceiro, a gente elabora uma estratégia terapêutica para tratar desse paciente. A redução de danos é uma estratégia terapêutica. Ela não pode ser uma política para todos serem atendidos dessa forma. Porque aí você só vai atender uma parcela da população necessitada de tratamento. Está entendendo o que eu estou falando? Se a gente pegar qualquer tipo de tratamento e se tornar rígido nele, a gente vai atender uma parcela, às vezes muito pequena, da demanda que existe no nosso país. Está entendendo? Por isso que existe a necessidade da gente fazer um tratamento personalizado. Estou falando a beça, né? Desculpa. Não, é isso aí mesmo. Bebe água. Pode pegar outro copo que tá ali.
A Simone Freitas está falando sobre alguns projetos denominados de casa-moradias, locais onde o adicto passa a viver após a alta, com o propósito de ressocialização. Se você acredita nesses tipos de projetos. Eu acredito, residência terapêutica, né? Eu acredito nesse tipo de proposta. Acho que tem que ter um rigor no acompanhamento disso, feito por especialistas, porque senão esses ambientes se tornam um ambiente de tráfico de drogas. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu já, nas minhas andanças por aí, enquanto membro de políticas públicas, eu já vi lugares de tratamento que se tornavam ambientes de tráfico de drogas. Pessoas se drogavam de noite e a equipe toda achava que todo mundo estava indo muito bem no tratamento. Então, para se tratar disso, para ter uma casa de recuperação, para ter uma comunidade terapêutica, para ter uma clínica especializada, para ter um ambulatório intensivo para tratamento, precisa ter profissionais habilitados que saibam lidar com isso, porque senão o risco se torna muito grande. Algumas pessoas estão elogiando aqui, o Sidney, que vocês já comentaram, né, que é psiquiatra, Sidney Bustamante, está dando parabéns a todos aqui. Obrigado, acompanhe sempre, que a gente está sempre tentando trazer profissionais assim, com qualidade, para dividir conhecimento aqui com a gente. A minha sugestão é ele da próxima. Já está feito o convite. A Carmen Martins está dizendo que o papo está incrível hoje, está dando os parabéns. O Carlos Henrique está perguntando em relação a alguns estados, nos Estados Unidos, que já legalizaram a maconha, segundo ele. A gente tem aqui o exemplo do Uruguai, aqui do lado, que legalizou e tem essa polêmica, legalizar, não legalizar. Alguns dizem que tem êxito, outros não. Como é que tá afiada, tá polemizando? Como é que você vê isso? Não, tô adorando. Então, vamos partir da experiência do nosso país. Nosso país tem pelo menos 2 drogas de uso recreativo lícitas, que é o álcool e o tabaco. São as maiores responsáveis pelos problemas de saúde que vivemos. São as maiores responsáveis pelos acidentes de trânsito, aí mais o álcool. São as maiores responsáveis por câncer de pulmão, no caso, o tabaco. A liberação de uma droga não necessita, não vai ter como consequência o controle do governo, até porque nós estamos sabendo que o governo aqui não tem controle de muitas coisas. Mas só para que a gente possa ilustrar, alguém já ouviu falar em uísque do Paraguai? O tráfico continua acontecendo mesmo com a droga lícita. Alguém já ouviu falar de cigarros mais baratos que são vendidos aqui do Paraguai? Entendeu o que eu estou falando? Claro. Porque esse é o grande contrapartida. Se a gente liberar as drogas, a gente vai ter controle sobre elas. Então, assim, em termos de segurança pública, eu tenho algumas hipóteses, mas é um olhar mais para leigo. Agora, em termos de saúde, eu posso afirmar que os danos de saúde serão muito maiores. Por quê? Existe um número a população em geral, ela tem as pessoas que se subdividem em vários grupos. E existe o grupo, aquele que respeita as regras. E existe o grupo que não respeita as regras. Quando você atende um dependente químico, que é dependente de uma droga lícita, a gente, primeiro de tudo, tem que entender que ele desenvolveu uma relação com uma substância de uma forma inocente. Está entendendo? Porque isso é lícito, isso é cultural, e ele foi usando, e quando ele foi perceber, ele perdeu o controle. Outra coisa é o dependente químico de usuário de droga ilícita, que inicialmente ele não era dependente químico e ele partiu para uma transgressão, certo? Então, o motivo de uma droga ser proibida elimina um número enorme de pessoas que utilizam. Se você for pegar o número de usuários de álcool na população,
e o número de usuários de cigarro na população é muito, aliás, só do álcool, tá? Só do álcool é muito superior do que todos os usuários de crack, êxtase, maconha, cocaína, lança-perfume, haxixe, tá entendendo? Tudo isso junto não chega a 50% dos usuários de álcool. Entende isso? Então isso me mostra que a proibição inibe uma parcela da sociedade. Não inibe a todos, mas inibe uma parcela da sociedade. Tá? Então essa é a justificativa que eu tenho para entender que os benefícios para a saúde mental do indivíduo é mantendo as drogas na condição de ilícitas. Algumas pessoas estão comentando, a Jane Oliveira está dizendo que está muito bom, que ela adorou o tema, a Raíssa Nunes também está dando os parabéns, a Rosemary Aguiar perguntou exatamente sobre a questão da liberação da maconha como forma de tratamento de algumas doenças, e se o sujeito pode se tornar um dependente químico. Acho que aí é a questão do canabidiol e todo esse processo de pesquisa, né? Posso explicar? Dá tempo? Dá, você pensou. Então, vamos lá. Primeiro de tudo que em saúde geral, eu ia falar saúde mental, mas em saúde, de uma forma geral, a gente tem que pensar entre quais são os benefícios e os malefícios. Quando os benefícios são maiores, a gente esquece os malefícios e vamos com esse procedimento, correto? Então, assim, para explicar isso, assim, muitas vezes alguns pacientes necessitam utilizar determinadas medicações que desenvolvem dependência, que têm como efeitos colaterais, por exemplo, prejuízos na memória. Isso é muito comum, por exemplo, com medicações com benzodiazepínicos. O Rivotril, então, é uma medicação que vem apresentando muito esse tipo de dano na memória de fixação. Mas entre o indivíduo não conseguir trabalhar diante de um quadro de ansiedade e tomar essa medicação, que pode ter riscos futuros, se julga o que é menos pior, entendeu? Então, assim, no caso da substância da maconha, não é maconha porque tem gente que pensa que tem que fumar maconha para ficar bom, da substância da maconha no laboratório para a utilização de um anticonvulsivante, ela pode ser benéfica e se por acaso ela tiver, porque os estudos são muito poucos ainda, como um efeito colateral desenvolver uma dependência futura, isso, nesse momento, é o que menos importa. Porque pacientes que tomam isso, que têm necessidade de tomar isso, às vezes têm convulsões seguidas, 10 convulsões seguidas. E cada convulsão vai lesionando os neurônios. Então o benefício se torna maior do que o malefício. É óbvio. Então você mantém o indivíduo com uma substância, mesmo que tenha algum tipo de efeito colateral, mas para a gente poder sanar uma questão momentânea. Sim. Certo? Bom, acho que a gente já pode caminhar para o fim, pelo horário também. A Nancy Lopes está dando parabéns ao Alexandre. Nancy Lopes, um grande abraço. Também é de Cachoeira de Macacu. Ela está desejando... Cachoeira de Macacu tá em peso aí com a gente. Felicidades para todos nós e dizendo que é uma excelente iniciativa no Dia Mundial Sem Tabaco, que é hoje. É hoje. Verdade. Exatamente. Dia 31 de maio. Bom, eu acho que a gente agradece muito a sua participação, esclareceu muitas dúvidas. Acredito que terão outras dúvidas e aí podem procurar você diretamente para tentar saná-las e indicar ou procurar ajuda para quem assistir esse vídeo ou indicar para alguém assistir. A gente agradece muito. Lembro sempre de compartilhar, curtir. Esse vídeo vai ficar disponível no nosso canal no YouTube. Então, quem pegou agora o final e de repente quer ver ele com calma em outro momento, pode tanto ver na nossa página, na Motiva Psi, Motiva Consultoria para Psicólogos no Facebook, ou no YouTube. E eu fico por aqui e passo a palavra a vocês aí para o encerramento aí. Bom, eu gostaria de agradecer, Alexandre, muito do que eu sei da dependência química, eu aprendi com ele no passado e hoje é uma honra poder trabalhar em parceria e ter esse convite do Grupo Alívio em poder compartilhar um pouco desse conhecimento que eu adquiri com vocês, com as pessoas que vão lá estudar. É um cara que se tornou um grande amigo. E, mais uma vez, agradecido por ter aceitado o nosso convite aí e falar um pouquinho sobre esse tema aí que é tão importante para a nossa sociedade. Muito obrigado. Eu queria também parabenizar a Motiva Psi.
por entender que é algo assim muito novo, para mim a realidade é muito novo e que é de grande importância, porque muitas vezes as pessoas não têm condições de se encontrar num lugar para uma palestra e elas poderem estar na rua, no carro, em casa e assistir, participar de um debate como esse, é algo inovador e eu estou me sentindo privilegiado de estar aqui. Tá? Muito obrigado a vocês e gostaria de dizer a todos que estão assistindo, que não conheciam a Motiva Psi, que possam curtir essa página, e isso acontece toda quarta-feira, às 8 horas. Tem sempre um tema muito interessante e estou diante de pessoas aqui que dispensa comentários. Muito obrigado a vocês. Bom, tá? E reforçando, logo que a gente colocar os vídeos disponíveis no YouTube e tal, vão ter lá os contatos do Alexandre, o meu e o do Bruno a gente sempre coloca, para que posteriormente futuras dúvidas ou procura por cursos, vocês tenham lá disponível para que possam procurar. A gente agradece a todo mundo, uma boa noite, gente.